dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Esse é o domingo e é o dia que o Senhor nos fez. Por isso nós nos alegramos e regozijamos na sua presença. Nós estamos começando a mais um culto que oferecemos a Deus. Nesse horário acontece e ocorre a escola bíblica dominical. E hoje nós teremos um domingo diferente. Nós não teremos a lição da escola bíblica, mas teremos a ceia que iremos oferecer, participar. É um culto que iremos oferecer ao Senhor. Então eu estou, nesse momento inicial, passando por aqui para organizar tudo. Nós vamos ter a ceia. A ceia, como todos nós sabemos, ela é memorial, é em memória de Cristo. E nesse domingo será representativo. Nem todas as pessoas que estarão participando da ceia terão os elementos, porque alguns não puderam comprar, outros esqueceram, e pode ser que uma boa parte não tenha condições de ter o pão, que representa o corpo, e nem o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E isso, claro que isso é de suma importância, que são os elementos da ceia, mas nesse tempo de pandemia eu digo para você que não haverá nenhum problema você participar da ceia sem ter os elementos postos em sua mesa. Então eu quero convidar a você para que nesse momento, se você tem o pão e tem o suco de uva, já prepare, nós temos algumas músicas que serão cantadas agora, já prepare e deixe aí na sua mesa para você participar. Se você não tem, não há problema, esteja aí em oração e vamos participar. Você não estará somente vendo a ceia, você vai participar, você vai fazer parte da ceia, tá bom? Quero que você entenda isso. E também eu quero convidar para que você possa ter a Bíblia junto com você, para que nos momentos das leituras bíblicas você possa já estar participando. Eu vou estar lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, e também estarei lendo Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao versículo 12. Então esses dois textos você já pode deixar separado na sua Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura. Isaías 53, de 4 a 12, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26, tá bom? Então nós teremos agora alguns momentos de música, e depois da música nós estaremos começando a ceia. Então, rapidinho, vá, se ajeite, se ajuste, e vamos começar a ceia do nosso Senhor. Todos nós vamos participar com muita alegria e para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá, que Deus os abençoe. Seus pés, Senhor, vim sacrificar dentro do meu ser um segredo escondido em meu DNA. Sou adorador, sou adorador. Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois um segredo em mim Deus colocou. Eu vim me render, eu vim me prostrar aos seus pés, Senhor. Vim sacrificar dentro do meu ser um segredo
existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois meu segredo é sempre adorar, pois meu segredo é sempre Vamos participar então da ceia do Senhor nesta manhã. Convido a todos vocês para que fechem os seus olhos e vamos à presença do nosso Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Muito obrigado pelo dom da vida e pela bênção da salvação na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nesta manhã, quando estamos celebrando a ceia do Senhor, em memória, um memorial, uma lembrança de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nesta manhã de uma forma diferenciada, representativa, porque cada um daqueles que servem ao Senhor estão em seus lares neste momento. Ó Pai, rogamos as copiosas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós estamos aqui de maneira representativa porque nós servimos ao Senhor e temos a nossa consciência de que nós somos quem somos pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor, através de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo plano do Senhor, ó Pai, que preveu, desejou resgatar o teu povo. A tua palavra nos diz lá em João, no capítulo 1, que para todos aqueles que reconheceram o Senhor como Deus e compreenderam e aceitaram a Jesus como Salvador, tu nos deste o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E agora todos estamos aqui, Senhor, filhos do Senhor, pela adoção em Cristo Jesus, para participar desta ceia em um tempo em que nós não podemos estarmos juntos no santuário. Mas, embora cada um em nossos lares, Pai, nós agora estamos aqui para reconhecer publicamente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Rogamos as tuas bênçãos para os seus filhos que estão em seus lares. Alguns estão podendo ter o vinho e o pão, que representam o sangue e o corpo de Cristo. Alguns outros não estão podendo ter, mas, Senhor, da mesma maneira serão abençoados pelo Senhor, porque nós estamos intercedendo em favor de todos nós. E neste momento de pandemia, quando não podemos estar no teu santuário, o que mais nos importa, o que é de grande relevância, é o Senhor em nossa vida, em nossos lares, em meio aos nossos familiares. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Abençoe este cerimonial, abençoe esta ceia representativa e que todos que participam agora sejam visitados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Quero convidar a todos para que prestem atenção e, se tiverem com a Bíblia, poderão fazer essa leitura comigo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos de 4 a 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versos de 4 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele levará o fruto do trabalho na sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe daria o seu guinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, nós encontramos aqui na profecia do profeta Isaías, na menção do texto bíblico, a profecia da morte do nosso Salvador. Ele que estaria dando a sua vida por nós. Ele que estaria oferecendo a sua vida em sacrifício por nós. E nós percebemos aqui no profeta Isaías que o Senhor Jesus Cristo, ele é o plano de Deus para a salvação do homem. Jesus Cristo veio designado pelo Senhor para que pudesse nascer, viver e morrer aqui na terra para que pudesse nos dar a vida. O texto aqui da palavra de Deus está dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E quais são essas enfermidades? São as enfermidades espirituais. É tudo aquilo que nos conduz ao inferno. É tudo aquilo que nos levaria a não estar no plano da salvação de Jesus. Jesus levou sobre si o domínio do pecado. E por isso agora nós podemos viver, embora pecadores, não mais sob o domínio do pecado. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. A palavra de Deus aqui está dizendo que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E ele não foi reconhecido naquele momento da profecia de Isaías, ele não era visto como alguém que poderia ser justificado como o Salvador da humanidade. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele foi contado entre os ricos, ele foi contado entre aqueles que eram inexpressíveis para a sua sociedade. Mas Deus o reconheceu como filho amado, Deus o reconheceu como Salvador. Nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante, quando a palavra do Senhor vai dizer, quando o apóstolo Paulo ele vai corrigir a igreja em Corinto, corrigir e ensinar, porque aconteciam algumas ilicitudes dentro daquela igreja.
Existia a questão da injustiça social. Os ricos prevaleciam contra os pobres, tinham mais privilégios contra os pobres. Existia uma injustiça também espiritual, porque existiam pessoas que cometiam pecado dentro daquela igreja e permanecia como membro da igreja. E o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, falando a respeito da ceia, ele está dizendo que a ceia não somente é um memorial para lembrança, para lembrarmos dos feitos de Jesus, mas também aqueles que participam da ceia precisam estar com a sua vida na presença do Senhor, precisam estar com a sua vida no altar do Senhor, precisam estar buscando a santificação da sua vida, precisam estar com a sua vida na presença do Senhor. E aqui, a partir do versículo 13, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois, o Senhor Jesus, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. O apóstolo Paulo, ele começa nesse texto falando a respeito da nossa participação na ceia do Senhor. E ele está aqui transcrevendo o que aconteceu na ceia, quando Jesus ainda estava corporeamente presencial. Ele diz aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele lança a mão do pão, junto com os seus apóstolos, e ele diz: este pão representa o meu corpo que será entregue por vós. Jesus Cristo, ele entregou a sua própria vida por nós. Ele entregou a sua própria história por nós. A missão de Jesus Cristo vindo aqui à terra foi para que pudesse nos conceder a salvação. E é por isso que ele nasce de uma maneira milagrosa. Ele nasce de Maria, mas não nasce com a semente do pecado. Ele é nascido de Deus através de Maria. É o primeiro milagre que ocorre nos fatos de Jesus aqui na terra. Jesus, ele viveu durante toda a sua vida sem cometer pecados. E quando ele chega à cruz, ele aqui está representando, mencionando que ele estaria entregando a sua própria vida para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Nós ouvimos e aprendemos com o irmão Marcelo, na escola bíblica dominical, no primeiro domingo de junho, a questão da representação bíblica quanto ao pão. O pão representa o corpo de Cristo que foi entregue na cruz do Calvário por nós. Portanto, nós não estaremos comendo o corpo de Cristo, estaremos ingerindo o pão que representa o corpo que foi entregue por nós. Portanto, a ceia, ela é uma representação, é um memorial, é uma lembrança. E nós encontramos isso no versículo 26, quando a palavra do Senhor diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor. Portanto, este ato da ceia é a representação, é a lembrança, é trazer a nossa memória para nós lembrarmos que Jesus Cristo um dia entregou a sua vida por nós. E o pão representa o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Portanto, se neste momento você está participando da ceia e você tem o pão, nós estaremos comendo o pão, agradecendo ao Senhor
pelo corpo de Cristo que foi entregue por nós. Se você não tem o pão neste momento como um dos elementos da ceia, você estará agradecendo ao Senhor, porque Jesus Cristo entregou a sua vida por você. Você foi alcançado, todos nós fomos alcançados pela graça de Jesus. A palavra do Senhor lá em Efésios vai dizer que nós não temos méritos nesse planejamento. Tudo foi feito por Deus, planejado pelo Senhor, executado por Jesus. E Jesus vai à cruz não porque ele tinha pecado, mas ele foi à cruz para entregar a sua vida, para que nós, que acreditamos na sua palavra e no seu poder, pudéssemos alcançar pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, a salvação. A nossa salvação está baseada em Cristo Jesus. Portanto, neste momento, como a palavra do Senhor diz, e havendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, pela lembrança do que ele fez e do que ele faz em nossa vida. Comamos o pão. Para você que está com o pão, coma o pão junto comigo. Para você que não tem o pão, feche os seus olhos e vamos em oração buscar ao Senhor. Comamos, oremos primeiro e comamos depois. Feche os seus olhos e vamos à presença do Senhor. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu que és o nosso Salvador e o nosso Senhor, neste momento da ceia memorial e representativa, nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Nós agradecemos ao Senhor porque sabemos que Jesus Cristo vir ao mundo foi o planejamento do Senhor para resgatar a humanidade. E dentre essa humanidade estamos nós, agradecidos ao Senhor, porque pelo planejamento do Senhor, o Senhor nos leva novamente aos céus, pela obra de Cristo, pela entrega de Jesus, pela morte de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo que foi entregue por nós. E este pão representa o corpo de Cristo para nós, porque Cristo está encarnado em nós. A presença de Jesus está em nossa vida e nós entendemos isto pela pessoa do Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado por Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Agora nós estaremos comendo, ó Pai, este pão, representando a Cristo, e nós glorificamos ao Senhor, porque Cristo é o nosso pastor. Por aqueles, ó Pai, que não puderam comprar o pão, Senhor, rogamos as Tuas bênçãos, e sabemos que eles estão sendo tão abençoados como nós estamos, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós fazemos parte da família de Cristo, todos nós agora somos filhos do Senhor pela adoção em Cristo Jesus. Muito obrigado por Cristo na cruz do Calvário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Comamos o pão que representa o corpo de Cristo, em nome de Jesus. O segundo elemento da ceia do nosso Senhor é o vinho. Nós encontramos aqui, ainda em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 25, o apóstolo Paulo diz: semelhantemente também, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos nós sabemos que quando estamos na ceia presencial, nós não usamos o vinho, usamos o suco de uva. E é justamente o suco de uva que eu tenho aqui em minhas mãos, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que no sangue de Jesus Cristo está o poder. Portanto, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário está ali a representação do poder de Jesus sobre as trevas, sobre o pecado, sobre o domínio do pecado, sobre o mal, sobre Satanás. Ele, Senhor Jesus, quando ele entrega a sua vida, ele exerce o poder dos céus, o poder de Deus contra todas as hostes malignas. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que através da ressurreição de Jesus, através do sangue de Jesus, nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. As autoridades físicas não têm poder sobre nós. E as autoridades espirituais, as hostes malignas, tudo aquilo que é contrário, o poder, a graça, a misericórdia, a bondade de Cristo, estão todos eles derrotados através do poder e da autoridade do sangue de Jesus. Portanto, como nós participamos do pão, que representa o corpo de Cristo, agora nós participaremos também do segundo elemento, o vinho, que representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, neste momento, de forma reverente ao Senhor, de uma forma representativa, de uma forma em que nós possamos compreender o plano de Cristo através da autoridade de Jesus, nós vamos beber o suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo que foi entregue por nós. Se você tem o suco de uva, você estará daqui a pouco, após a oração, bebendo junto com todos. Se você não tem o sangue de uva, entenda que esta ceia é representativa. Portanto, você estará orando junto conosco, agradecendo a Jesus pela sua morte, pela entrega da sua vida e pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Feche os seus olhos e vamos à presença do Senhor. Pai eterno, mais uma vez em oração nós estamos. E neste momento para glorificar e agradecer ao Senhor pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E por isso nós glorificamos ao Senhor, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E agora nós comparecemos à tua presença para um ato memorial, representativo, trazer à nossa memória o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ó Deus, sabemos e reconhecemos a dor, o sofrimento que Jesus Cristo sofreu, teve lá na cruz do Calvário. Mas nós rogamos que tu possa nos abençoar e que os feitos de Cristo na cruz, o poder do sangue de Jesus, e seja sendo derramado sobre todos nós, não só para a nossa salvação, como nós já alcançamos, mas também para nós termos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o domínio do pecado, a vitória sobre o vício do pecado, a vitória sobre as hostes malignas, a vitória sobre o poder de Satanás, a vitória sobre o poder do homem, a vitória sobre o poder do mundo. E cremos que o sangue de Jesus Cristo tem um poder tão grande em nossa vida, que agora nós não vivemos mais sob o domínio dos nossos vícios e de nossa vontade, mas nós vivemos agora
debaixo da tua graça. Muito obrigado pelo sangue de Jesus. É fruto de dor, é fruto de sofrimento, mas essa dor e esse sofrimento foi plano do Senhor, como nos diz lá em Isaías, para que pudesse levar sobre Cristo as nossas transgressões. Nós somos curados e somos perdoados através do sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome. E nós iremos agora tomar esse vinho, esse suco de uva, em memória, em representação do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Trazemos à nossa memória o que Cristo fez por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amados. Queridos, quem tiver o suco de uva, beba. E vamos orar. E quem não tiver o suco de uva, agora é a representação. Sinta-se como todos abençoados por Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bebamos. A palavra do Senhor diz, porque no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Existe um hino do cantor cristão que diz, aliás não é do cantor cristão que diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Queridos, glorifiquemos a esse nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. E o apóstolo Paulo, ele segue aqui nesse texto, que nós não iremos ler, mas ele segue dizendo que todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que são impedidos de participar da ceia por causa dos seus delitos, por causa dos seus erros, por causa da lida da sua vida, ele pede para que todos possam se arrepender, perceber o mal em que está vivendo e possa reverter esse quadro, para que através do perdão do Senhor, você possa participar livremente do memorial da ceia de Jesus. E entenda, por favor, meu querido, que da mesma maneira que quando nós cometemos o pecado, nós somos responsáveis por ele, nos livrarmos também dos fatos que nos aprisionam e que não nos deixam participar livremente da ceia, também compete a nós. Lute contra o pecado e você tem um grande aliado, uma pessoa que se importa com você, uma pessoa que deseja o seu livramento, uma pessoa que deseja a sua liberdade, uma pessoa que deseja a sua salvação, que é Jesus Cristo. Que Ele nessa manhã te abençoe e que você possa viver livremente, livre do pecado, livre do domínio do pecado, livre das hostes de Satanás, livre do domínio da humanidade, livre do domínio de Satanás, vivendo pela glória de Deus, pela graça de Cristo, uma liberdade. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para sermos livres. Pela liberdade nós somos salvos. Que vivamos plenamente essa liberdade em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dádiva, é bênção, é gratuidade, é bênção do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã e que você possa viver neste momento, a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Yeah.
Olá, irmãos, chegamos ao término do culto desta manhã. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença dos irmãos, a todos vocês que participaram da ceia. Sabemos muito bem que, para mim, é uma novidade, é complicado estar desse jeito, não é fácil. Toda essa engenhoca, né, que temos que preparar. Gostaria muito de estar na igreja, no santuário, junto com os irmãos, para agora termos um momento do acolhimento. Nós estamos batendo palmas, glorificando ao Senhor, chorando juntos. Seria muito bom, mas aprove ao Senhor que estivéssemos assim. Eu tenho a minha expectativa que daqui a pouco estaremos juntos lá no santuário, com algumas situações diferentes, alguns protocolos a serem tomados, mas estaremos juntos daqui a pouco lá no santuário. Daqui a pouco que eu digo é daqui a alguns domingos, não é? Então eu quero primeiro pedir desculpas a qualquer um de vocês, se porventura eu não fui tão eficiente, tão eficaz em tudo aquilo que preparei por aqui. Tínhamos muitas outras possibilidades de fazer a ceia, mas eu preferi desse jeito, porque eu estaria aqui em casa e para não sermos injustos com alguns irmãos que não poderiam estar presentes no santuário. A primeira ceia que estaremos realizando no santuário com a igreja será uma ceia em que todos possam participar. Então, vamos compreender alguns irmãos que não poderiam estar conosco. E eu acho que não seria legal para a nossa família PIB do Gramacho, se tivéssemos com 6, com 10, com 15 e a maior parte dos irmãos não poderem estar presentes. Então vamos aguardar mais um pouco. Então eu quero pedir desculpas se alguma coisa não saiu como você pensava que fosse. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu quero lembrar aos irmãos que o santuário já está aberto de 10 a meio-dia e de 10h30 a 11h30 teremos o culto de oração. Eu estou correndo para lá para que possa participar deste culto de oração. Agora pela manhã será a vez dos homens. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que estamos fazendo essa escala para diferenciarmos, para não ter um grupo muito grande lá no santuário. Mas se você é jovem, se você é uma irmã da igreja e só pode estar no santuário agora às 10h30, nada impede que você faça, que você vá, tá bom? Então, você é homem que não puder estar agora de manhã, eu só posso estar às 3h30. Nada impeça que você vá no horário que estarão as mulheres e os jovens. Eu estou dividindo assim para que todos possam participar e que não tenhamos uma grande aglomeração de pessoas. Então, agora às 10h30, somos nós, os homens, que estaremos lá no santuário. E eu tenho falado com os homens. O que é que nós vamos fazer lá? Vamos agradecer ao Senhor, porque existem centenas, milhares de pessoas que estão acometidas do vírus e que estão perdendo a vida. Então nós temos que agradecer ao Senhor pela nossa vida, agradecer ao Senhor pelos nossos familiares. Então, homens, coloque rapidinho uma roupa e vá para a casa do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essas bênçãos. Mas nós sabemos que a luta, a batalha contra a pandemia, contra a Covid, não acabou. Então, além de agradecer ao Senhor porque chegamos até aqui, é o momento também de nós orarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele continue nos abençoando. Então, vá para a casa do Senhor. Todos, homens, jovens, adolescentes e mulheres. Vamos para a casa do Senhor. Então, agora de 10h30 a 11h30, os homens, nós estaremos lá na casa de Deus. De 3 às 5, o santuário está aberto para as orações. E dentre esse horário, de 3h30 a 4h30, é a hora das mulheres e dos jovens saindo à casa do Senhor, para buscar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e agradecendo também pelo tempo que temos passado por esse período de pandemia, mas que o Senhor tem nos honrado, não é? Através das nossas orações. Então, vamos à casa do nosso Senhor. Eu quero lembrar os irmãos também que aos poucos estamos voltando para o santuário. Então, se você é daquele grupo que está falando, por que a igreja ainda não está funcionando? Ela já está funcionando. Os cultos de oração estão acontecendo. Então, a convocação está. A igreja está começando as suas atividades presenciais.
E estamos começando bem, porque estamos começando através dos cultos de oração. Então, a convocação está para todos. Hoje, já estamos nas primeiras celebrações presenciais na nossa igreja, na primeira do Gramado. E você é o nosso convocado e convidado para estar presente. Os nossos amigos visitantes também. Se você puder, veja um desses 2 horários e vá até a casa do Senhor para você buscar ao nome de Deus. Queridos, também eu preciso lembrar, estamos entrando em mais um mês, e é mais um mês de batalha, e é mais um mês de vitória. Com certeza será mais um mês de vitória. Em que? Através das nossas orações, mas também as nossas contribuições financeiras. Graças ao Senhor, nesse período em que estamos ausentes das atividades presenciais, o povo de Deus tem sido fiel com seus dízimos e suas ofertas. E o mês de julho não será diferente. Então, se você já puder, leve o seu dízimo à casa do Senhor, deposite no gasofilácio, no altar do Senhor, agradeça ao Senhor pelo sustento que Deus tem lhe dado e peça as bênçãos do Senhor sobre a vida financeira, não somente sua, da sua família, como também da sua igreja, tá bom? E você que não, que prefere fazer entregar o seu dízimo e oferta através dos bancos, estão as 2 contas em que você pode efetuar o depósito ou pode fazer via transferência, tá? E de preferência, avise aos irmãos que você fez esse depósito para que possamos identificar os valores que estão presentes nessas contas, tá bom? Então, convoco a todo o povo de Deus. E você que não pode estar no santuário, que não quer e não pode fazer uma transferência bancária e deseja que alguém vá até a sua casa para buscar o seu dízimo, é somente você comunicar a um dos diáconos que ele estará fazendo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. E também eu quero pedir aos irmãos para que nós continuemos alimentando os nossos irmãos que estão com dificuldade financeira, que estão desempregados, para que eles também possam ter o nosso acolhimento e possam ter os gêneros alimentícios em sua casa. Então convoco você para que você use dos mesmos meios que da entrega do dízimo. Ou levar até a igreja e depositar ali no altar do Senhor, ou então ligar para os diáconos que eles estarão recolhendo aquilo que você tem para compor a cesta básica de alimentação da nossa igreja. Queridos, eu também quero dizer aos irmãos que ontem, sábado, eu estive fazendo uma visita à irmã Azerina, lá em Maricá. É um pouco distante, mas eu tive que ir até a casa da irmã Azerina. Eu fui acompanhado do Marcelo, ele me levou no carro. Eu fui até a irmã Azerina, por quê? Porque o Kleber, filho da irmã Azerina, ele está em uma situação muito complicada em sua saúde. Ele está internado, está hospitalizado, ele está entubado, o caso dele é muito delicado, não é por causa de Covid, tá? Kleber tem problemas neurológicos e tem problemas psiquiátricos. E alguns tipos de atitudes que ele tomou trouxe algumas complicações clínicas para ele. E volto a dizer, o Kleber, filho da irmã Zerina, não está com Covid, tá bom? E por que eu fui até a irmã Zerina? Porque todos nós sabemos que ela está com dificuldade de comunicação. Então ela está um pouco isolada, ela só tem falado por telefone somente com 2 ou 3 pessoas na igreja, por causa das dificuldades que tem, por causa da idade. Mas ele está com 83 anos de idade. Então ontem eu estive lá, ela está bem, ela está consciente do problema do Kleber, mas ela está bem, fisicamente ela está bem, emocionalmente ela está bem, e espiritualmente ela está muito bem. Conversamos por quase 1 hora, depois nós oramos juntos e graças ao Senhor ela está conseguindo compreender a vontade de Deus neste tempo sobre a vida dela e sobre a vida dos seus familiares. Mas eu quero convocar você para que você ore ao Senhor, pedindo ao Senhor que possa acompanhar a nossa querida irmã, tá bom? Então vamos continuar em oração por aqueles que estão precisando das nossas orações. Que Deus nos dê um dia maravilhoso, que Deus supra as nossas necessidades existenciais e que às 18 horas, juntos,
aqui no Facebook estejamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu tenho sentido a ausência de muitos irmãos que antes eram super participativos no culto e agora estão ausentes da EBD e agora estão distantes também das devocionais, não participando mais. E eu estou preocupado com você. Então eu quero pedir a você, volte para os cultos, participe dos cultos, porque se você não está podendo ir ao santuário, Deus está indo a você através dos cultos que nós temos prestado. E ficar distante de Deus é como a brasa que fica fora do fogo. É como quando nós não nos alimentamos. Ficamos anêmicos. E a brasa fora do fogo, a tendência é ela apagar. Não deixe isso acontecer na sua vida. Faça com que as chamas do Espírito Santo possa fazer novamente você estar ligado em Deus. E com certeza você será abençoado por Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos encerrar este culto em oração. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos passando aqui juntos. Rogamos as tuas bênçãos. Muito obrigado pela ceia diferenciada, representativa. Mas, Senhor, é aquilo que nós estamos podendo neste momento oferecer. Os meios são diferentes, a forma é diferente, mas a intensidade do nosso amor ao Senhor continua sendo o mesmo. E com certeza a revelação do Senhor a nós e a presença do Senhor na ceia continua sendo o mesmo. Então o diferencial é não estarmos presenciais, não estarmos no coletivo e não poder neste momento ver os diáconos. Ó Deus, mas o que mais nos importa neste momento é a tua presença. Ajude-nos a vencer esse tempo, Pai. Porque nós cremos que o Senhor é a única força e o único poder que temos para vencer esse tempo. Ajude-nos nesse tempo. Ó Deus, visite aqueles que já não estão participando das devocionais, não estão participando da EBD, não estão participando dos cultos. Fortaleça essas vidas em nome de Jesus, para que a partir de agora eles reatem novamente aquele compromisso contigo e que voltem a participar. Não deixem que o desgaste do tempo tome conta de qualquer um daquelas tuas ovelhas que neste momento estão começando a ficar desanimadas, porque o tempo passa, as expectativas estão diminuindo, mas o Senhor em nossa vida restaurará a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cremos nisso. Rogamos as tuas bênçãos sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje à noite, após o culto da noite, eu estarei dando as informações para todos os irmãos sobre a Escola Bíblica Dominical de domingo que vem. Quais são os temas que vão ser abordados e quem será o professor, tá bom? Domingo que vem temos a Escola Bíblica, voltaremos à escola. E hoje à noite eu passo todas as informações para os irmãos. Um bom dia para todos, um bom almoço, um bom domingo. E olha, lembre novamente, 18 horas juntos para buscar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, e você precisa participar do culto ao nosso Deus. Um abraço a todos, um bom domingo, em nome de Jesus.